Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Marcela Liminho, sou trabalhadora do Centro Espírita Maria Imaculada e estou aqui hoje, mais uma vez com vocês, para realizar uma doutrinária virtual. Pedimos aí que a gente possa se conectar pelo coração, que os espíritos mentores da nossa casa possam estar nos inspirando e nos apoiando nesse processo de compartilhamento, né, de ideias e de produção de conhecimento. Que estejamos todos juntos, conectados. Que assim seja. Bom, hoje o tema da nossa palestra é um tema bastante complexo, né? É uma pergunta, por que não somos quem queremos ser? E de antemão eu já vou dizer a vocês que eu não tenho a resposta. É um tema bastante profundo e que exige aí a reflexão de cada um. O que eu trago aqui para vocês são pensamentos e ideias, fruto aí dessa nossa vivência, dessa nossa busca enquanto espírito no processo de evolução, baseado aí nas ideias do Evangelho, principalmente, e nas ideias também de Hermance, aí que é um espírito que traz para a gente muitas coisas positivas aí a respeito da reforma íntima. Bom, então, para a gente começar essa nossa conversa, vamos fazer um alinhamento, né? Entendendo aí o que a gente está chamando de ser, estamos chamando de ser como a percepção que nós temos de nós mesmos, né? A percepção que nós temos de si. E aí eu trago para vocês duas percepções antagônicas, né? Uma percepção focada nas externalidades, onde a gente tem aí, eu sou um coordenador, eu sou gerente de determinada empresa, eu sou um palestrante espírita, eu sou um pesquisador, eu sou morador do edifício tal, eu sou o dono do carro tal. Uma percepção muito focada nas externalidades, né? E que, na verdade, traz para a gente, para a maioria das pessoas, uma busca de estar querendo cada vez mais. Dentro dessa condição, a gente normalmente tem uma percepção de que nós somos subaproveitados, né? E de que a gente poderia que nosso potencial poderia estar trazendo para a gente muito mais, muitas outras realizações. Dentro desse contexto, quando a gente tem aí essa percepção de nós mesmos muito focada nas externalidades, a gente fica sem controle das situações, né? Porque nada disso que eu falei aí para vocês, de fato, está sob nosso controle, são coisas passageiras, e aí a gente vive muito em função do reconhecimento externo, né? Dos elogios, dos títulos, das formações, e quando por algum motivo a gente perde isso, a gente fica de fato sem saber quem a gente é, né? Ao contrário de uma percepção focada nas internalidades, né? E percebam que aí a gente diz assim, não, porque eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa paciente, eu sou caridoso, eu sou orgulhoso, eu sou uma pessoa que tenho raiva e irritação, eu sou uma pessoa equilibrada. Nesse caso, nessa percepção, a gente normalmente está bastante, ao contrário da percepção focada nas externalidades, normalmente estamos bastante satisfeitos com quem nós somos, ou se existe alguma insatisfação, mas a gente acha que a gente já cresceu o suficiente. É comum a gente ouvir, inclusive as pessoas dizerem, não, isso aí deixa que eu vou trabalhar em próxima encarnação, o que tá bom já tá suficiente. Na verdade, é nessa condição que a gente está aí, a gente tem um total controle da situação, porque, de fato, somos nós os responsáveis, de fato, por tudo isso que está aí, por todas essas características, ao contrário da percepção mais focada nas externalidades. E aí, em casa, aqui, conversando sobre isso, esses momentos de palestras são sempre bastante desafiadores e são momentos que a gente, assim, possibilita muitas reflexões,
conversando sobre isso com minha filha mais velha, que tem 21 anos. Ela trouxe uma visão muito bacana, que eu acho que tem muita aderência com isso que a gente está falando. Então, eu resolvi convidá-la para que a gente tenha aí uma convidada especial nessa doutrinária de hoje, para que ela possa falar um pouco aí sobre essa sua percepção em termos do assunto. Por favor, Luana. Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Um dos assuntos que surgiu na nossa conversa foi referente à chamada indústria do desenvolvimento pessoal, indústria do autocuidado. Desenvolvimento pessoal, esse negócio de ser a nossa melhor versão, está na moda. E muitas vezes ele é confundido com desenvolvimento profissional ou com um aumento do desempenho físico, você fazer mais coisas em menos tempo. Mas, na verdade, a nossa melhor versão, ela é a versão mais feliz. Ela é a versão menos estressada. Ela é a versão menos torturada por coisas ruins que aconteceram no passado. Ela não é necessariamente a versão mais endinheirada ou mais bem vista pelas pessoas. Mas, bom, falei da indústria do autocuidado, não é mesmo? Nós somos o tempo todo bombardeados por produtos prometendo curar rapidamente nossas questões emocionais. Com um travesseiro que cura nossa insônia, um aplicativo de meditação que cura nossa ansiedade, sendo que não tem nada a ver com as sabedorias milenares das religiões orientais por trás das práticas de meditação confiáveis. E aí, bom, isso é uma má notícia, porque esses produtos, eles até trazem pra gente uma satisfação momentânea, mas eles criam um círculo vicioso que você tem que continuar consumindo para você ter aquela boa sensação, mas ele não resolve o seu problema. Ele não te faz você se sentir melhor a longo prazo. A má notícia é essa. Não existem soluções rápidas, não existem atalhos. Mas tem boa notícia, não tem? Tem duas. Ótimo. A primeira boa notícia é: tudo que você precisa para você ser essa tal da sua melhor versão está dentro de você. Só que aí eu tenho outra má notícia, mãe, me perdoe. Isso tudo vem do autoconhecimento. Infelizmente, o autoconhecimento ele não é muito ensinado. Às vezes ele aparece em algum post de rede social, como se fosse uma coisa super glamourosa, mas na verdade é uma jornada trabalhosa, é uma jornada difícil e desconfortável, que faz você ter que desapegar, inclusive, de coisas que você achava que eram muito importantes para você. E faz você, às vezes, vira a sua vida de cabeça para baixo. E ele não é muito ensinado. A gente não é ensinado a tentar entender nossas emoções, tentar entender quem a gente é. A gente é ensinado a ser individualista, mas a gente não é ensinado a priorizar a nossa própria felicidade. A se perguntar, será que isso faz sentido para mim, de fato? Esse relacionamento, esse emprego? E, às vezes, a resposta, ela tá dando certo. Em time que tá ganhando não se mexe, mas às vezes é o que seu coração precisa. Então, eu trago a segunda boa notícia. Por favor. Bom, você não precisa passar por isso sozinho. Você tem as pessoas que você gosta e que gostam de você também. E você tem os profissionais de saúde mental e você tem a sua própria fé também. A fé em Deus, ou a fé em você mesmo, ou a fé simplesmente de que não importa quantos dias ruins venham pela frente, sempre vai haver outros dias bons chegando. Então, bom, minha mensagem é só essa mesmo. Muito obrigada, viu? Tadinha, mãe. Tchau, gente. Então, gente, continuando aqui o nosso papo, né? Depois dessa mensagem tão bacana, que tem tudo a ver aí com isso que a gente está falando, relacionada a uma percepção de nós mesmos muito mais focada nas internalidades do que nas internalidades, a gente chega à conclusão que a chave, né, na verdade, é de fato a gente focar no nosso interior, né, no nosso interno. Que, na verdade, a gente não é quem a gente não quer ser por falta de vontade e muitas vezes por falta de tempo, né? Muitas vezes a gente coloca nosso esforço e nossa energia a serviço do desejo de externalidade de outra pessoa.
Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês trabalhem num lugar onde o dono da empresa tem um ímpeto de expansão e de que quer cada vez mais expandir e dominar o mundo, digamos assim, o mundo dos negócios. E você coloca toda a sua energia para isso, você coloca toda a sua energia para que você possa dar conta de cada vez mais trabalho e ainda por cima se sente aí que você poderia dar um pouco mais. Quando, na verdade, você está direcionando todo o seu esforço para dar conta de um desejo, de uma externalidade de outra pessoa, que não necessariamente pode ser o seu, como Luana bem acabou de falar. E aí a gente perde o nosso foco e a gente perde o nosso objetivo, que é de fazer a única coisa que a gente veio fazer aqui na Terra, que é evoluir e se melhorar como pessoa. Nós, espíritas, temos essa crença, sabemos disso, mas meio que a gente negligencia esse entendimento em prol das externalidades aí que a gente vai vivendo, que vai absorvendo a nossa vida de uma forma inimaginável, né? E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve essa situação? Deus é quem sabe, né? E não é uma brincadeira, é uma resposta correta. Deus é quem sabe mesmo, porque Ele nos deu toda a condição para isso, né? Nos deu aí a conduta, o exemplo de conduta moral com a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que está ali consolidado no Evangelho e em tantas outras literaturas, mas principalmente no Evangelho, que diz que devemos de fato amar o próximo como a ti mesmo, que dá para a gente toda a conduta moral, de auto-melhora, falando das nossas virtudes, né? E de como precisamos acolher os nossos defeitos e cada vez mais potencializar nossas virtudes. Nos deu inteligência, né? Para que a gente possa raciocinar e, sobretudo, para que a gente possa aprender cada vez mais, que precisa ser a nossa busca, e o Espiritismo traz essa concepção de que, de fato, a gente precisa ter essa fé raciocinada e esse esclarecimento, essa busca por conhecimento cada vez mais. E, gente, sobretudo, nos deu as oportunidades, né? Estamos aqui nessa vida e não nos faltam oportunidades para que, de fato, a gente possa aí voltar a nossa percepção para as nossas internalidades e trabalhar a nossa melhora como pessoa. Não nos faltam exemplos aí no mundo, né? Não independente das religiões, não nos faltam exemplos de pessoas, por exemplo, que tinham uma vida financeira, profissional, bem estabelecida, eram grandes executivos e CEOs de empresa e que largaram tudo para que pudessem viver uma vida mais tranquila, uma vida menos assoberbada, né, e menos focada nas externalidades. Pessoas que, por conta de uma doença, mudaram sua vida significativamente e tem aí outras, conseguiram mudar o seu funcionamento e o seu estilo de vida. Então, nós temos tudo o que precisamos, né? Só, de fato, nos falta querer. E será que é possível a gente equilibrar essas duas coisas, né? Será que é possível a gente equilibrar esse nosso ímpeto de viver no mundo externo com a nossa necessidade de se voltar para o mundo interno? Sim, é possível, basta que a gente consiga direcionar esforços para isso, né? E que a gente possa aí, de alguma forma, fazer esse planejamento da nossa vida, da nossa reforma íntima, assim como a gente planeja uma carreira profissional, né? A gente planeja muito focada aí na percepção da externalidade. A gente planeja, por exemplo, daqui a 2 anos eu vou fazer um mestrado, porque depois eu vou fazer um concurso público e eu vou comprar uma casa de praia.
e planeja isso muitas vezes muito bem planejado, em planilhas, mas a gente não planeja, ou raramente, não conheço ninguém, nem eu mesma faço isso, planeja uma reforma íntima, né? Não, olha, eu vou colocar aqui que daqui eu vou ser, vou trabalhar aqui um plano de ação para ser uma pessoa mais paciente, então eu preciso desses passos e tem aqui essas entregas. A gente não faz isso, né? Como eu falei no início, muitas vezes a gente está acomodado com a nossa condição interna e buscando muito mais uma condição externa que muitas vezes é uma condição que não traz, assim, não traz para a gente, com certeza, o caminho que, de fato, a gente está buscando aqui na Terra. E isso tem muito a ver, muitas vezes a gente pensa assim, que Deixa a Vida Me Levar é uma música, né? Aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e me leva eu. É uma música direcionada às pessoas que não tem grandes ambições materiais, né? Tá muito caracterizado como aquelas pessoas que vão vivendo a vida, mas ela também pode ser relacionada àquelas pessoas que são abduzidas, digamos assim, pela vida material e pelas externalidades, de forma que a gente que não tem nem a condição de sair disso, né? E vivem focadas e direcionando todas as suas energias para viver as externalidades, muitas vezes, como eu falei, desejos de outras pessoas e nem sempre, não necessariamente deles. Então, gente, quando a gente descobre tudo isso, né? Quando cai a ficha disso e cada um aí tem o seu momento, e a intenção dessa palestra, como eu falei no início, não é ter uma receita, nem uma resposta, mas que possa aí provocar reflexão e que quando cai essa ficha para cada um, que é que a gente sente muitas vezes que a gente perdeu tempo, né? E a gente pensa, poxa, e todo esse esforço que eu fiz e todo esse caminho tudo isso que eu planejei, que caminhei para chegar até aqui e agora eu estou vendo que isso não é tão importante quanto eu achava, né? Eu estou vendo que isso não é o que de fato eu preciso buscar. E aí dá aquela angústia na gente, né? E eu trouxe aqui um texto de Hermance muito legal, que eu acho que traduz muito bem esse momento que a ficha cai, que é o momento onde a gente diz assim, não queremos ser mais quem somos, mas ainda não somos quem queremos ser, né? E isso é bastante angustiante. É bem forte essa frase, porque isso passa por um momento que a gente diz assim, poxa, eu estou insatisfeita comigo mesma, não é isso que eu quero, mas eu não sei ser de outra forma, né? Isso é bem marcante, mas a gente precisa persistir, né? E trazer isso não como uma lamentação, mas numa atitude positiva. Entender aí que a gente só chega no pico porque a gente passou por todo o caminho e que se a gente não tivesse esse caminho, a gente não saberia nem o que é o pico, na verdade, da montanha. Então, é importante que a gente traga aí esse sentimento de gratidão por tudo que a gente passou, porque, na verdade, nós somos hoje o resultado de tudo que fizemos e tudo tem essa razão de ser, e que a gente possa mobilizar essa energia, né? Esse entendimento diferenciado a respeito da vida, direcionar nossos esforços para, de fato, cuidar das nossas internalidades e da nossa reforma íntima. E o caminho, mais uma vez, a irmã se traz, que é perdoando a si mesmo por ainda não ser quem gostaria, né? Você avançará na rota segura para alcançar suas metas gloriosas, para que sejam quem verdadeiramente é. Então, o auto-perdão é algo muito importante. Hermance, além desse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, ela tem um livrinho pequenininho, não está nem aqui, senão eu ia mostrar para vocês, que é Lições para o Alto Amor,
um livro muito, muito, como é que eu posso dizer, muito assim querido para mim, porque de fato traz muitas mensagens bacanas e é assim como se fosse a Bíblia de quem está nessa busca por melhora e que está assim precisando sempre de um incentivo e de uma palavra positiva. A irmã se traz muito essa mensagem para a gente e é muito valorosa, né? Para que a gente possa, de fato, se perdoar e seguir aí nosso caminho com mais convicção e sem tanta dor, né? E assim, o primeiro passo é você, de fato, entender o que você realmente quer, né? O querer nessa condição, assim, de não ser quem queremos ser, porque não somos quem queremos ser, na verdade, o querer algo, é a mola propulsora, é a vontade que vai fazer de fato com que você realize as mudanças que você precisa na sua vida. Como Luana disse, não é um processo assim glamuroso nem super confortável, né? O glamour e os elogios e as titulações e os reconhecimentos das externalidades, de fato, é algo que a gente precisa ter cuidado, porque nos seduz e nos... É o canto das sereias, né? Pode ser o canto das sereias. Então, a gente precisa, de fato, resgatar aí essa vontade, e isso ninguém pode fazer pelo outro, né? Ninguém pode dizer que o outro precisa fazer isso ou aquilo, é algo que, de fato, é do íntimo de cada um, e é o primeiro passo para que a gente, de fato, possa entender aí o que a gente quer e ser, de fato, pessoas coerentes com o que nós somos. Muitas vezes a gente vê situações onde a pessoa, inclusive, muda a sua maneira de ser porque ela quer conquistar uma externalidade, né? Porque ela quer ter determinado cargo, determinada posição, mas que, de fato, é muito diferente aí da sua maneira de ser. E é isso que a gente vem trazer aqui, essa percepção e esse pensamento para vocês. E, gente, será que é possível que a gente possa ter uma vida bem-sucedida, equilibrando as externalidades e as internalidades? Eu creio que sim, né? Estou nessa busca, mas eu creio que é possível sim, afinal de contas, a gente está aqui nesse mundo, a gente veio para a Terra para que a gente possa se melhorar e a gente precisa viver aqui também as necessidades da Terra, né? Eu não estou aqui pregando que a gente fuja do mundo, né? No sentido assim de que a gente não se preocupe com as externalidades, que a gente não busque o crescimento material. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente possa fazer isso de uma forma equilibrada e sem perder o foco na nossa busca, né? Na nossa busca interna. É isso que traz aí essa percepção de ter uma vida bem-sucedida, né? Uma vida bem-sucedida não é, como a Luana falou, uma vida endinheirada, uma vida cheia... É uma vida que, de fato, você está feliz com você mesmo, contente, que você vive em paz e harmonia. Isso é uma vida bem-sucedida. E, cada vez mais, o caminho passa por uma reforma íntima como nosso principal objetivo, nessa visão aí bem metafórica, né, dessa imagem que traz essa limpeza aí de mente e, de fato, os nossos pensamentos como molas propulsoras aí desse processo de reforma íntima. É muito importante que a gente, de fato, faça isso de uma forma assim lástima, né? Que essa angústia da melhora que a gente sente quando a gente cai a nossa ficha, que a gente vê que a gente precisa melhorar a nossa percepção de nós mesmos, que essa angústia da melhora tenha como um remédio aí a sua aceitação incondicional, né? De como você é, e que isso faça com que você esteja sempre disposto a recomeçar.
Hermance traz isso também na sua literatura, de que a palavra recomeçar como inspiradora, porque de fato a gente precisa caminhar aí um dia de cada vez e estar sempre disposto a se recuperar do tombo e seguir em frente aí numa perspectiva de evolução e de melhoria sempre. Esse entendimento, né, de que nós somos espíritos imortais que viemos aqui para a Terra para evoluir e de que, de fato, a gente precisa fazer disso um nosso objetivo, né? Não só os objetivos da vida material. Queria trazer também para vocês a percepção de que aqui a gente separou, né, as externalidades das internalidades para fins didáticos, para que a gente pudesse explicar aqui o pensamento, mas na verdade uma coisa está muito imbricada com a outra, obviamente, a forma como a gente se expressa no mundo, a forma como a gente lida com as pessoas, a forma como a gente constrói a nossa vida material, está diretamente ligada com as nossas internalidades. E o que a gente vem trazendo aqui é que a gente possa evoluir como pessoa cada vez mais, né? Para que a gente, de fato, a gente consiga aí um crescimento material e que esse crescimento material possa ser usado para fazer o bem e para fazer a caridade, que é o que a gente também como espírita tem essa segurança de que, de fato, fora da caridade não é a salvação, que a gente precisa desenvolver cada vez mais essa caridade, seja ela, sobretudo, a caridade moral, né, que diz respeito, que está imbricada também com a questão da reforma íntima, não só a caridade moral, que você ajuda aos irmãos encarnados a suprirem aí necessidades materiais, de comida, de recursos financeiros, mas, sobretudo, aquela caridade moral que você trabalha com a indulgência, que você evita falar mal de uma outra pessoa, que você tem a condição de não julgamento, que você tem a condição de compreensão, que é o nosso caminho aqui. E aí eu trago para vocês aqui, para encerrar, esse texto lindo de Hermance, né, que diz assim: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as suas imperfeições. Descubra as suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Que possamos cada vez mais estar conectados com as nossas internalidades. Que a gente possa viver a externalidade sem tirar o nosso foco da nossa reforma íntima e que possamos, assim, melhorando como pessoa, construir aí um mundo mais harmônico, mais amoroso, que é o que precisamos. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso construir aí esse pensamento dessa palestra. Eu espero que dê para vocês aí grandes insights, né? Ou pequenos insights, e que a gente possa estar aí juntos nessa busca de aprender cada vez mais, se conectar com a gente mesmo, para que a gente possa melhorar. Grande abraço.